Olá, amigos! Olha só quem deu uma de Fênix e ressurgiu das cinzas. Acharam que ia se livrar de mim tão fácil, né? Eu também achei, mas aqui eu estou. Vamos falar para essa quarentena quem é que manda, porque podemos até cair, mas permanecer no chão? Jamais. Então bora ficar mais inteligente e hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é concordância nominal. Então já deixa seu like aí só pelo meu retorno fênixinal. Deixa aí seu like, se inscreve e bora começar. Primeiro, o que é concordância nominal? É a concordância do adjetivo com o substantivo. O que é substantivo? A grosso modo falando, sem entrar nas tretas aí dos gramáticos, o substantivo é uma classe de palavras que vai nomear as coisas. Vai dar nome a coisas, a seres, a objetos. Então, por exemplo, eu tenho a palavra caneta. Caneta é um substantivo, porque a palavra caneta nomeia a coisa caneta. E aí o substantivo ele pode ser próprio, né? Quando vai nomear pessoas ou lugares, por exemplo. Luana é doida. Luana é um substantivo porque está nomeando o ser aqui, tá? Então é só isso. Deu nome a coisas, a pessoas, a objetos, é substantivo. E o que é adjetivo? O adjetivo, ele sempre vai dar uma característica, uma qualidade ao substantivo. Então o adjetivo, ele vai modificar o substantivo. Por exemplo, eu tenho aí a frase caneta azul. Azul caneta. Tá, caneta é um substantivo. E azul é o adjetivo porque está qualificando a caneta. A caneta poderia ser preta, roxa, vermelha, amarela, mas não, ela é azul. Então, como ela está dando uma característica à caneta, é um adjetivo. Show? E aí, como estamos falando de concordância, o adjetivo ele vai ser o seguidor fiel do substantivo. Se você já viu lá o vídeo de concordância verbal que eu fiz, você vai entender um pouco a parada daqui, que segue a mesma lógica. Então, se o substantivo foi para o plural, o adjetivo vai para o plural, tá? Sempre vai seguir o substantivo. Então, eu tenho caneta azul. Se eu transformar essa frase no plural, canetas azuis. O adjetivo vai para o plural porque o substantivo foi para o plural. Tá, mas e quando eu tenho dois adjetivos e apenas um substantivo? O adjetivo vai seguir o substantivo vai seguir o adjetivo. Como que vai ficar? Olha aí, galera. Tem aí a frase, ó. Ele age com calma e rigor britânicos. Essas palavras sublinhadas, calma e rigor, são adjetivos que estão qualificando o britânico ali, a pessoa, né? Esse ele da frase também é um substantivo. Mas esse calma e rigor se refere ao britânico, que é a característica da pessoa britânica. Por que dizem que britânicos são pontuais, são rigorosos e etc, tá? E aí eu tenho esses dois adjetivos. O britânico, ele vai ficar no plural, concordando com os dois adjetivos, ou ele vai ficar no singular. No caso aí, você que vai decidir o que você quer fazer da sua vida. Por quê? Eu posso concordar com os dois adjetivos, que aí o britânico tem que ir pro plural, porque eu estou falando de duas coisas, calma e rigor britânicos. Eu estou falando que a calma é britânica e que o rigor é britânico. Porém, eu posso deixar o britânico no singular, concordando apenas com o adjetivo mais próximo, que no caso é a palavra rigor, que aí eu falaria, ele age com calma e rigor britânico. Que aí, quando eu concordo somente com o adjetivo mais próximo, eu estou dizendo que apenas o rigor é britânico. A calma não é britânica. A calma é uma característica comum. Mas eu quero enfatizar que tanto a calma e o rigor são britânicos, aí o britânico tem que vir no singular. Outro exemplo, para ficar mais claro, ó. Aquele foi um beijo e um abraço demorado. Nesse caso aí, eu tenho beijo e abraço, que são dois substantivos. E tenho o adjetivo demorado, né, que está qualificando o substantivo. Aí, no caso, o demorado ficou no singular, porque eu estou concordando apenas com o substantivo mais próximo, que é abraço. Então, eu estou falando que o abraço foi demorado, mas o beijo não, tá? Aquele foi um beijo
no tempo de duração normal, que eu não sei como que seria isso, e um abraço demorado. O abraço foi demorado, o beijo não. Mas se eu quiser falar que tanto o beijo quanto o abraço foram demorados, aí eu vou para a frase de baixo. Aquele foi um beijo e um abraço demorados. Então você vê qual a ideia que você quer passar e faz aí o que você achar melhor da sua vida. Só que, pessoal, quando eu tiver dois adjetivos que vierem antes do substantivo, aí a concordância não é mais como você quiser, tá? A concordância tem que ser feita apenas com o adjetivo mais próximo. Como assim? Olha aí. Tem a frase, que belas pernas e boca ela tem. Então eu tenho aí, a palavra belas é o adjetivo, que está caracterizando o quê? Pernas e boca. Pernas e boca são dois substantivos. E aí, o adjetivo, ele veio antes do substantivo. Então, a concordância eu faço apenas com o substantivo mais próximo, que no caso aí é pernas. Como pernas está no plural, o adjetivo belas tem que ir para o plural. Então, fica aqui belas pernas e boca ela tem. Mas se fosse ao contrário, na frase de baixo, ó, que bela boca e pernas ela tem, porque a palavra boca veio primeiro e está no singular, então a concordância do adjetivo sempre feita no singular, tá bom? Agora, quando eu tenho dois adjetivos e um substantivo, como que fica? Olha aí. Eu tenho aí a frase, aprecio o livro físico e o digital. As palavras físico e digital são adjetivos e livro é o substantivo. E aí, como eu estou falando de duas características do livro, eu posso falar aprecio o livro físico e o digital, que esse o aí retoma a palavra livro, que você não precisa repetir na frase, tá? Mas, se eu quiser me referir aos dois de uma vez, eu posso usar a frase de baixo, que está assim, aprecio os livros físico e digital. Aí, nesse caso, eu não vou ter o artigo o antes do digital, porque a concordância já foi feita na palavra livros. Então, eu coloco o plural antes e repito, tá? Aprecio os livros físico e digital. Também posso falar, aprecio os cinemas brasileiro e britânico, que aí eu vou estar incluindo os dois já. Ou posso falar separadamente, aprecio o cinema brasileiro e o britânico, tá bom? Agora, vamos entrar no assunto polêmico, que tem várias tretas por aí. Não vamos entrar na treta, só vou citar. Que quando eu tenho gêneros diferentes na frase, a concordância se dá sempre com o gênero masculino, se ele estiver ali no meio. Então, você deve ter percebido que você foi lá numa palestra, aí tem 20 mulheres e um homem. Por causa desse homem no meio das 20 mulheres, quem está dando a palestra tem que falar boa noite a todos. Não pode falar boa noite a todas. Mesmo que só tenha um homem ali no meio, esse um homem não permite que quem está dando a palestra fale boa noite a todas, tá bom? Então, normalmente, tem homem e mulher misturado, o gênero sempre vai pro lado do homem, tá? E tem um monte de treta, igual eu falei, um monte de gente que fala que a língua portuguesa é machista por causa disso e de outros assuntos. Mas, gente, infelizmente eu não posso fazer nada, tá? Só tô falando como que é feita a concordância aí. Então, olha aí um exemplo. Eu tenho o caderno e a caneta são caros. Tenho aí caderno e caneta, que são dois substantivos. Caderno masculino, caneta feminino. Como eu tenho dois substantivos, o adjetivo vai para o plural, porque está falando de mais uma coisa, e como são gêneros diferentes e um gênero é masculino, a palavra caros tem que ir para o masculino. Então fica o caderno e a caneta são caros e não são caras, tá bom? Porém, eu também posso concordar apenas com o substantivo mais próximo, que no caso é caneta. Aí ficaria o caderno e a caneta é cara, tá bom? Aí o fica no singular, porque eu concordo somente com caneta e não com caderno. Se eu quiser concordar com caderno, aí fica são caros, tá bom? Seguindo aí nessa mesma linha de gênero, olha aí o exemplo.
Quando eu for usar as palavras mesmo, próprio e obrigado, essas palavras vão seguir o gênero a que se refere. Então, por exemplo, eu falo ele mesmo, ela mesma. Mas se tiver o ele ou ela juntos, eu falo eles mesmos, tá bom? Aí depois, ele próprio, ela própria. Se tiver o homem e a mulher junto, eles próprios, tá? Sempre no masculino. A não ser que tenha uma reunião só de mulheres, aí sim, elas próprias. Ele diz obrigado, ela diz obrigada. Então, isso não é um erro, tá? Porque eu vejo um monte de mulheres falando, obrigado por isso. Na gramática descritiva que a gente usa, não tá errado. Mas quando você for escrever, se você for mulher, você tem que falar obrigada. Se você for apresentar uma palestra e no final se despedir, você fala, então, obrigada a todos, tá bom? Porque obrigada se refere à mulher e obrigado se refere ao homem. Eu sei que tem discussão, que um monte de mulher fala, tô nem aí, eu vou usar obrigado mesmo. Pode usar, porque você não é obrigada a nada, tá? Mas só fica atento na hora de escrever, em vestibular, texto mais formal, para você fazer a concordância com o gênero. Aí, tem uma observação aí que é a mais esquisita, que eu já ouvi falar, que nunca ninguém vai usar isso na vida, mas olha só essa frase. Só nos resta dizer obrigados, se forem só homens, ou só nos resta dizer obrigadas, se forem só mulheres. Por quê? Essa frase não tá errada, gente. Mas por quê? Como estou me referindo à terceira pessoa do plural, que é o nós nos sentimos obrigados e obrigadas. Como nós é no plural, o obrigado vai pro plural. Eu achei isso 100% esquisito, tá? Eu só trouxe para vocês como curiosidade, para caso, se vocês forem ouvir um dia, não achar estranho, tá bom? Então vamos aí seguir com outros exemplos, ó. Quando você vai lá mandar um e-mail, tem que anexar algum documento. Você tem que falar como? Seguem anexas as faturas. Por quê? As faturas é uma palavra feminina. Então, a palavra anexo tem que concordar com o gênero, tá? Seguem anexas as faturas. Troca de ordem, ó. As faturas seguem anexas, tá? Mas eu também posso falar assim, ó. Segue em anexo as faturas. Se você for trocar a ordem, ó, as faturas seguem em anexo. O segue, ele fica fora da concordância verbal. Poderia falar, as faturas seguem em anexo. Porém, essa palavrinha em anexo, ela é invariável, tá? Ela não vai para o plural, não. E o verbo vai acompanhar essa palavra invariável. Então, quando você for mandar um e-mail, fica atento à concordância. Você pode falar, segue em anexo xxx, ou segue em anexas, seguem anexos os documentos. Fica atento aí para a concordância. Agora, vamos para as palavras meio e meia. Presta atenção que é um errinho muito comum. Meio, eu só vou me usar para quando eu estiver me referindo a um pouco de alguma coisa. E a palavra meia, eu vou me referir quando eu estiver falando sobre a metade de alguma coisa. Então presta atenção, porque tem gente que fala assim, a Luana tá meia estranha hoje. Por quê? Fala meia porque está se referindo a uma palavra no feminino, né? Meia estranha. Mas se eu falo, a Luana está meia estranha, eu estou dizendo que a metade da Luana tá estranha. Tipo, metade para cima da Luana tá estranha e a outra metade para baixo não tá estranha, tá? Então, por isso eu tenho que falar, a Luana está meio estranha, ou seja, a Luana está um pouco estranha. Aí olha aí os exemplos, ó. Comi meia laranja, porque eu estou falando que eu comi a metade de uma laranja, literalmente a metade da laranja, e não um pouco da laranja. Mas presta atenção, isso aqui, ó, é a metade de um limão, só que eu não posso falar comi meia limão, porque limão é uma palavra masculina. Aí eu falo comi meio limão, mesmo que seja metade do limão. Temos também a palavra meia, para se referir a meia mesmo, tá? Mas aí você não vai se confundir, né? Enfim, próximo exemplo.
Ela está meio cheia. Então, usei meio porque ela está um pouco cheia. E não a metade dela tá cheia. Metade para cima dela tá cheia e a outra metade tá vazia. Não, por isso que é meio. É meio-dia e meia. Eu ouço muita gente falar é meio-dia e meio. Mas não, é meio-dia e meia. Porque meia hora se refere à metade de uma hora, tá bom? Próxima palavra, bastante e bastantes. Sim, bastantes existe. A palavra bastantes a gente pode trocar por muitos. E a palavra bastante, no singular, trocar somente por muito. Como assim? Olha aí, ó. Havia bastantes pessoas na rua. Por que o bastantes aí no plural? Porque eu posso trocar o bastantes por muitas ou muitos. Por exemplo, havia muitas pessoas na rua. Mas no caso de baixo, ó, os alunos estavam bastante ansiosos. Ficou bastante no singular, porque eu não poderia falar os alunos estavam muitos ansiosos. Não funciona, funcionaria os alunos estavam muito ansiosos, tá? Agora as palavras bom, boa, é proibido, é permitido, é necessário. A concordância vai ser feita pelo artigo, tá? Por exemplo aí, ó, sopa é bom. Nós sabemos que a palavra sopa é feminina, mas como não tem um artigo a ali na frente para especificar a palavra bom tem que ficar no masculino. Por isso que eu falo sopa é bom, mas aí eu digo a sopa é boa, porque o boa concorda com o artigo a. Tem um artigo ali especificando? Concorda com o artigo. Não tem um artigo especificando, fica no masculino. A mesma coisa para as outras palavras aí do lado, ó. É proibida a entrada de estranhos. Como antes de entrada tem o artigo a palavra proibido vai ficar no feminino. Então, por isso que eu falo, é proibida a entrada, tá? E aí embaixo, ó, é proibido entrada. É proibido entrada porque não tem um artigo a antes de entrada. Próximo. É necessário, calma, mas eu falo, é necessária a colaboração de todos, porque antes de colaboração eu tenho o artigo. Bom, pessoal, então só me resta dizer obrigada. Obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Ficamos hoje por aqui e até a próxima. Um beijo no seu coração.